Sejam bem-vindos a mais um episódio do Refúgio Autêntico, o podcast da Casa Autêntica. Eu sou a Yasmin e hoje nós estamos aqui para falar principalmente com as mamães, mas nem só com as mamães. Eu digo isso porque eu sou uma mulher que não é mãe, mas que acompanhou esse processo, né, na vida de uma amiga. Então, assim, não necessariamente para você, mamãe, mas para você que ou acompanha ou já passou pelo processo de desmame do seu filho ou, né, do seu sobrinho, do seu afilhado e por aí vai. A gente sabe que é um processo muito delicado, tanto para a mãe quanto para o filho, e a gente quer dar esse olhar para vocês, essa reflexão para vocês, diante e também sob o olhar da educação positiva. Nós aqui da Casa Autêntica trabalhamos com a educação positiva também. Então, esse processo, entender esse processo como um processo que seja natural, tanto para a criança e quanto para a mãe, e seja vivido da melhor forma por toda a família, é o que a gente quer aqui explorar com vocês. Então, antes de qualquer coisa, a gente não vai, nosso objetivo aqui não é dizer o que é certo e o que é errado, né? Vocês sabem que a gente nunca faz isso aqui, mas trazer esse novo olhar, essa nova perspectiva também, né? A gente sabe que são muitas as circunstâncias e situações, então são diferentes mães também, então aqui o nosso objetivo não é julgar, mas também até poder dar um norte para você, mamãe, que está passando por esse tempo. E para ajudar a gente nessa reflexão, para conversar comigo hoje, eu estou com a Gabi Aguiar, ela que é educadora parental, acompanha famílias, terapeuta, também é podcaster, né, Gabi? Você também é um podcaster e mãe também, então é um prazer ter você aqui. Se apresenta um pouco para os nossos ouvintes, para quem está acompanhando a gente. Bom dia, obrigada, Yasmin, pela recepção. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, gravando com vocês. Eu sou a Gabi Aguiar, sou educadora parental, sou terapeuta, trabalho hoje com mães, né, ajudando as mães a lidarem com os comportamentos desafiadores das crianças, a atravessarem esses processos diversos da infância. Também sou mãe da Lívia de 6 anos, né? Então também falo tanto da minha experiência prática quanto da minha profissional aqui também. Ótimo. Eu quero começar, né, dentro de uma reflexão que isso até na psicologia, quando a gente pega uma roda aí de tantas abordagens, e aí psicanalistas, humanistas, fenomenologia, tudo enquanto a gente tem uma grande discussão aí, né? Mas por que o desmame? Por que tirar, né, ali o peito ou a amamentação, né, da criança? E em todos os aspectos, né? Por que desmamar? A gente encontra 1000 dicas, 1000 métodos, 1000 passos, assim, mas ainda a gente não estabelece. De onde é que vem isso? É da mãe? É de uma orientação médica? É da sociedade, né, que fala assim, não, já tá na hora. A gente sabe que ali nos 6 meses a gente começa a introdução alimentar da criança, mas, assim, por exemplo, a minha irmã mesmo, ela foi desmamar com 4 anos, 3 anos e meio por aí. Então, assim, mesmo já tendo a alimentação, né, ela ainda tinha eu fiquei impressionada, porque no meu caso, a minha mãe só me deu de mamar 3 meses. E já no da minha irmã, a minha filha tinha leite que não se acabava mais, né? Então, assim, pra você ver como cada situação é uma situação. Gabi, do teu ponto de vista, o que você acha fundamental a mãe entender antes de começar esse processo? Porque uma coisa também que eu percebi, que eu não sei se você concorda, mas fala pra gente, tem mãe que, tipo assim, meio que às vezes se obriga a entrar nesse processo. Boa, é uma ótima pergunta. É isso que eu sempre pergunto para as mães quando elas perguntam sobre esse tema do desmame, que elas querem iniciar esse processo, mas por que você quer desmamar? Porque muitas vezes essa mãe traz assim, é porque meu filho acorda à noite e eu tô muito cansada.
Isso é o que eu mais escuto, né? É um dos motivos, por exemplo. E não necessariamente você desmamando a criança vai parar de acordar à noite. Tem casos que acontece o desmame noturno e a criança continua acordando, e às vezes entra até num ciclo pior, por exemplo, da criança acordar e não ter aquilo para acalmar, para acalentar. Então ela fica mais tempo acordada. Enfim, é um exemplo, né? Mas assim, muitas vezes tem essa questão do sono, muitas vezes tem a questão de pressão de outras pessoas. Então, às vezes, não é a vontade da própria mãe, mas ela escutou que se a criança mamasse demais, né? A gente vai falar um pouquinho mais adiante disso, né? Dos mitos, Sim, mas assim, que ela vai ficar dependente, que sabe que ela vai ser uma criança muito apegada. Então, assim, tem muito. É um assunto que eu falo que é muito delicado, né? Que é muito pessoal do processo, claro, de cada mãe com cada criança. Mas é importante que ela tenha essa consciência, às vezes. Será que algum profissional que orientou para que ela desmamasse? Né? Então, vou dar até o meu exemplo, né? Quando a minha filha estava perto ali de 1 ano, mais ou menos, a pediatra dela orientou para que eu fizesse o desmame noturno para que ela começasse a comer melhor, por exemplo, durante o dia. Só que eu já era muito atenta, eu estudava muito, eu falei, não, essa recomendação para mim não faz sentido. Então, eu acabei não seguindo, e minha filha passou mamando, né, por muito tempo. Então, até você comentou a história da sua irmã, minha filha foi uma das que mamou até os 4 anos de idade. Então, eu trago isso na minha história também, né? Por isso que eu estudei tanto sobre esse tema do desmame. Eu falei, nossa, pera, como é que eu conduzo isso de uma forma mais respeitosa, né? Então, assim, é importante que a mãe olhe realmente pelos motivos mesmo, se é uma pressão externa, se é uma vontade interna, ou se realmente ela tá cansada mesmo, ela não quer mais amamentar e tá tudo bem também. Mas para que ela tenha consciência, né, do que tá motivando ela a fazer isso. E é o que a gente mais trabalha dentro de uma perspectiva da própria psicologia. A gente entende a autonomia do ser humano, mas também, se aquela autonomia não faz sentido para aquele ser humano, a gente não precisa hoje, assim. E aí eu vejo que realmente as discussões, graças a Deus, estão mais evoluídas nesse ponto, porque antigamente era mais comum a gente se submeter a certos tipos de sofrimento que naquela época não tinha essa questão tão forte da discussão do trauma, mas a gente percebe que deixava algum tipo de marca. Eu atendo muito idosos, então eu digo que eu tô na parte de lá, né? Tem gente que atende crianças, eu fico mais na parte ali do final da vida, no outro canto da vida. É impressionante como quando o idoso se abre ao processo de terapia, não tem como não falar de coisas de quando ele era criança. Às vezes, assim, ele mesmo se surpreende de dizer assim, como assim, já se passaram 70 e poucos anos e eu tô falando disso, e eu tô lembrando disso. Mas pra você ver como são tempos e marcas que não tem. E muitas vezes, quero falar pra você, mãe, acredito que a Gabi concorda comigo, não tem como, mãe, você prever que você vai causar uma marca no teu filho, que isso vai ser algo que ele vai interpretar, até porque aquela consciência dele naquele momento não é tão clara quanto a nossa, né? Quanto o adulto que está acompanhando. Mas quando isso acontece, e qualquer processo, não só o desmame, tem a questão do colo também. Não deixa, bota esse menino no chão, bota esse menino no berço, bota esse menino não sei aonde. E aí, eu acho muito interessante a gente ir percebendo o que faz sentido. Eu acompanho muito meu afilhado, tem 1 aninho e 1 mês, né? É muito interessante, porque ele tem a autonomia dele. Se a gente bota ele no tapetinho lá dele, meu filho passa o dia brincando sozinho. Mas tem dia que ele tá mais incomodado, então tem dia que ele quer mais colo. Quando ele tá doente, ele quer mais colo. Ele não sabe se comunicar como a gente sabe. E ele nem é obrigado como a gente, acordei doente, vou ter que trabalhar. Não, criança não é obrigada a isso, né? Então, como que você orienta até, Gabi, dentro desse processo onde você falou que estudou, né? Mas e para aquela mãe que ela não tem nem paciência e nem esse tempo? Muitas vezes eu percebo mães que muitas vezes estão confusas, porque elas até buscam estudar, mas a realidade delas é outra, né? Então, assim, como que você orienta, assim, né?
Boa, Yasmin, ótima pergunta. Primeiro, eu digo assim, que a amamentação, ela tem uma função que é além da alimentação, né? A gente sabe disso. Sim. Tanto que a criança ali, às vezes, já com 1 ano, né, com 2 anos, que já come muitas vezes, né? Já tem essa introdução alimentar feita ali. Ela ainda mama muitas vezes, porque ela precisa desse carinho, precisa desse vínculo. E esse vínculo muitas vezes é formado pela amamentação. Então eu sempre digo assim, para olhar um pouco como é que foi essa história da amamentação lá desde o início. Porque muitas vezes essa mãe oferecia o peito para qualquer situação. Eu fui essa mãe, né? Então eu falo muito com essa propriedade, assim, eu era super defensora da amamentação, então assim, qualquer coisinha, qualquer chorinho da minha filha, eu oferecia o peito. E depois eu comecei a perceber que essa situação ganhou uma proporção maior, né? Que ela pedia muito, que ela gostava muito de mamar. Eu falava, opa, né? Então foi algo que eu introduzi lá atrás. Então é importante olhar realmente, assim, o quanto essa amamentação está representando na vida dessa criança hoje, né? Nesse vínculo com a mãe. Então, a partir daí, como é que eu consigo substituir esse carinho, esse afeto, esse vínculo que foi criado pela amamentação por outras formas? Então, que outra maneira eu tenho para oferecer para o meu filho, né, para a minha criança, esse carinho, né, o colo, de repente, um tempo de qualidade, eu sentar e brincar com essa criança, porque muitas vezes ela quer atenção. E eu sei que, gente, na correria da vida de mãe, eu sei que é muito difícil às vezes conseguir parar, porque tem trabalho, tem demandas de casa, tem um monte de coisas para fazer. Eu sei que é um desafio a gente conseguir parar e estar ali 100% com a criança, mas é importante que a gente olhe que muitas vezes ele pede ele para mamar porque ele quer realmente, olha mamãe, me olha aqui, é só você pode me dar isso. Então é um momento ali que está conectado com a criança. Então a gente começa substituindo aos poucos, né? Então eu falo assim, por exemplo, se a criança precisa mamar para dormir, vamos tentar outras formas, colocar uma história, pegar no colo, cantar uma música. E é um treino que a mãe tem que fazer, porque muitas vezes é mais fácil também oferecer o peito, porque é mais rápido e resolve. Em muitos momentos da minha história eu me vi fazendo isso, que eu falava, nossa, agora esse momento aqui é só o que eu consigo oferecer, né? Porque eu tô tão cansada. Então ser honesta consigo mesma, assim, mas é um trabalho, assim, que realmente é uma substituição que vai acontecendo aos poucos, para que ela seja, claro, de uma forma mais respeitosa possível, tanto para a criança, mas, claro, também respeitando aquilo que a mãe está sentindo. Já até adiantou, né, na questão dos mitos. Achei muito interessante e muito reais, assim, né, os mitos que a gente foi encontrando. E como eu até fiquei assim, porque quando eu tava lendo, eu falei, meu Deus, eu já pensei isso. Eu mesma fiquei, ai, como assim eu já pensei isso? Mas é claro, né, a gente vai aprendendo e a gente tem, dentro da maternidade, a gente tem esse senso comum muito forte, né? Muita gente dizendo como foi a sua experiência e tudo mais. A gente tem essa questão da geração, que uma geração era assim, outra geração era assado, né? Teve um tempo que a minha avó chegava lá na casa da minha tia, né, com o meu afilhado, e ela dizia assim, a gente falava, olha, neném Abis, ela falava assim, não quero opinar. Eu falava, mas a gente não tá lhe perguntando nada, vó, ainda. Aí ela falava assim, não quero, porque tudo que vocês fazem com esse menino. Então, assim, é a mesma cabeça, né, da geração, que é diferente. Eu costumava muito conversar com ela, né, dizendo assim, o corpo da mãe de, sei lá, 40 anos atrás, 50 anos atrás, 30 anos atrás, era extremamente diferente do corpo da mãe de hoje. Assim, os processos mesmo do corpo, o cuidado. Eu costumo falar, Gabi, que um dia desses eu conversei com a minha mãe, que tem muita gente que pensa que a gente tá com o futuro perdido, né? Por conta dessa geração Z, essa geração Gen, que todo mundo tá falando, mas eu fico assim, mãe, mas você percebeu que a gente tá saindo de uma geração ansiosa, digamos assim, entende? A gente ainda não tá saindo, é muito ousado falar isso, mas a gente hoje tem pessoas entrando, tá muito mais em alta essa questão da saúde física e da saúde mental. Então pode ser que daqui a muitos anos, nasça a geração dos filhos dos fitness, né? Que já não tava mais nascendo, assim. Então, assim como a gente tem a geração, sei lá, dos filhos da pandemia, que foram muitas, né?
pais que passaram pela pandemia, assim, de uma maneira muito sofrida. A gente vai ter os filhos das pessoas que, sei lá, com 17 anos, 18 anos, já tá no CrossFit, já tá tendo alimentação saudável. Então eu falo assim, então a gente não vai estabelecer nada aqui, porque cada geração tem a sua forma, né? Mas esses mitos são muito verdades e eles geram culpa, insegurança, né, indecisões mesmo que, como você disse, nem as mães querem tomar muitas vezes. E aí eu queria que você falasse, por exemplo, depois de 1 ano, o leite vira água mesmo? Boa. Então, nossa, essa é uma das que a gente mais escuta, infelizmente, né, até hoje. Então, assim, gente, o leite não vira água, ele nunca vai virar água. Enquanto essa criança for amamentada, não importa se ela tem 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos que seja, não importa a idade. O leite, ele tem os benefícios, sim, nutricionais. É importante dizer das recomendações, né, da Organização Mundial da Saúde, que recomenda que a criança seja amamentada exclusivamente até os 6 meses e também pelo menos até os 2 anos ou mais. Então tem isso também, porque também tem gente que fala assim, chegou 2 anos, bateu aqui o relógio, filho, vamos cortar porque já deu, né? E não é sobre isso também, né? A gente tem que observar que, assim, que é 2 anos ou mais. Então, se essa mãe tiver condições, se essa criança quiser, claro, tem vários fatores pra gente analisar, né? Por isso que eu digo que não é um tema, assim, que tem uma cartilha, né? Porque às vezes as mães, elas vêm procurando, né? Uma cartilha, algo assim, um passo a passo pra seguir, não é? Mas que ela pode prolongar, sim, essa amamentação, que ela continua tendo, sim, seus benefícios nutricionais. Então, quanto mais essa criança amamentada, né, ela ainda tem alguns benefícios para a vida dela, melhor desempenho cognitivo, diminuição do risco de várias doenças, como hipertensão, colesterol alto, diabetes. Então, assim, tem uma série de benefícios que acontecem ali para a vida dessa criança e até da própria mãe que está amamentando também, né? A mãe também tem vários benefícios ali. Até porque a rotina de uma mãe que amamenta, os hábitos de uma mãe que amamenta, eles são diferentes da que não amamenta, né? Então, isso é bem interessante perceber, porque muitas vezes as mães não consomem alguns alimentos justamente porque estão amamentando. E talvez isso seja a salvação da sua maternidade, da sua vida, da sua saúde. Então, os benefícios não são só para sua criança. Essa questão da amamentação prolongada causa dependência emocional, Gabi, assim? E também qual é o olhar da educação positiva em relação a isso, né? Essa questão do apego, essa palavra que dá medo em muita gente, né? Às vezes eu chego para os meus clientes e falo assim, mas a gente precisa se apegar a alguma coisa na vida. Não tem como, tem horas que a gente só vai ter aquilo, então a gente precisa se apegar àquela ideia, aquela sensação, aquela segurança, né? Então, assim, a amamentação prolongada, ela causa mesmo essa dependência, essa questão, você falou dos processos cognitivos, interfere um pouco nisso? Boa, vamos lá. Então, o que eu costumo dizer, né, que a criança, ela não é dependente porque ela mama porque ela é dependente, ou apegada, ou o nome que a gente quiser dar. Então, assim, a amamentação prolongada não tem nenhuma evidência científica que ela cause nenhum problema para essa criança, seja na vida atual ou na vida futura, tá? Inclusive, assim, quanto mais essa criança tem um vínculo, né, que é o que a gente chama de apego seguro, que essa palavra realmente ela causa estranheza, que as pessoas falam, mas meu filho é muito apegado. Mas o apego seguro, a gente sabe, tem os estudos, né, da teoria do apego e tudo mais, o quanto ele é importante para que essa criança se desenvolva, né, com uma base segura, para que ela tenha segurança na vida dela, para que ela consiga chegar numa vida adulta, né, e ser uma criança, sim, independente, autônoma, mas ela precisa construir essa base primeiro, né, essa base vem muito desse vínculo, do afeto, né, de dentro de casa, e isso pode ser construído através da amamentação. Então, a amamentação prolongada não tem nenhuma contraindicação nesse sentido. Ela não vai deixar a criança mais apegada, menos autônoma, não. Pelo contrário, quanto mais essa criança tiver um vínculo seguro, e daí pode ser através da amamentação ou não, tá, gente? Pode ser que algumas mães estejam escutando e falando assim, mas meu filho só mamou até, sei lá, os 6 meses de idade, não consegui dar de mamar pro meu filho. Exatamente pensando nisso.
Mas e agora? Como é que vai ser? Não, gente, a amamentação não é a única forma que a gente oferece isso, né? Então, às vezes, crianças, por exemplo, eu sei que tem mães que não têm condição de amamentar, tem mães que tiveram muita dificuldade, então, às vezes, mesmo que você ofereça mamadeira pro seu filho, mas assim, eu falo que é aquela mamadeira com olho no olho, né? Que você consiga estar presente ali, que você consiga oferecer esse colo. Então, assim, tudo isso é importante, né? Não é só a amamentação, mas que, por acaso, você olhar lá pra trás e falar, ai, meu Deus, não fiz nada disso, né? O que eu faço agora? Sempre é tempo, né, de você resgatar essa relação, de oferecer esse afeto para a criança. Então, isso é bastante importante também, né? Ressaltar só esse adendo aqui, porque eu sei que é um tema que às vezes mexe um pouquinho com a gente enquanto mães, né? A gente teve uma conversa um dia desse aqui em casa, e aí teve exatamente essa jogada aí na cara minha dos meus irmãos. Por quê? Na verdade, não foi nem 3 meses. 3 meses foi o meu irmão. A minha mãe não conseguiu me dar de mamar, e aí eu peguei até... E assim, tem a questão disso também. Quando eu era criança, eu tinha mais ou menos 1 mês de vida. Minha mãe não produzia leite. E aí, acho que antes de 1 mês, assim, eu peguei muita infecção. Eu peguei uma infecção, e aí minha mãe disse que eu chorava com fome, e ela não tinha como me dar, e ela me levou no médico. E aí, naquela época, era bem mais comum isso, não tinha muito esse negócio de banco de leite, essas coisas assim. E aí, ela falou assim, procure agora alguém para dar de mamar pra sua filha, que senão ela vai morrer. E aí, ela lembra, assim, de eu, assim, desmaiada, ela de bicicleta andando pela cidade, porque ela soube que ela foi entrar em contato com a mesma mulher que tinha tido neném no dia dela lá, e que estava disponível e tal. Já a minha irmã, né, mamou até os 3 e meio, e o meu irmão, a minha mãe, fazia faculdade. Então, assim, era numa época... Na minha época, ela estava recém-casada, era eu, né? Na época da minha irmã, ela já estava trabalhando, mas deu certo a questão das licenças e tudo. Mas do meu irmão, não era nem trabalho, era a faculdade que ela precisou voltar. Então, eu lembro que a gente levava ele, tem uns horários que a gente levava ele para a faculdade para ele poder mamar. Só que assim, ele mesmo não foi aderindo a esse movimento. E aí, quando a gente dava uma mamadeira de suporte, ele ficava bem mais tranquilo do que a gente saindo de casa com ele, né? E aí, um dia desses a gente estava aqui conversando, porque ele é o mais carinhoso com a minha mãe. Ele é o que mais quer ficar enganchada, como a gente fala aqui no Nordeste, no cangote dela, sabe? Ele chega, e se ele não abraçar, e se ela não beijar, se ela não olhar pra ele, ele já fica, não, mãe, não sei o quê. E a gente fala, meu Deus, menina, ainda é porque tu foi mal desapegado da gente. Mas então, assim, não tem nada, né? Não tem a ver. Por quê? Porque é justamente isso que a Gabi falou. A cada filho, você vai vivendo circunstâncias diferentes, e também você vai entendendo a forma do vínculo. Existe aquela frase, né? Ah, mãe ama mais um do que o outro. Mas a gente já até teve um episódio aqui com uma mãe, né? Que a gente falava sobre essa questão da maternidade, de 2 filhos. E ela dizia assim, ó, o primeiro filho tem uma mãe e o segundo filho tem outra mãe. Isso é claro, porque eu tô diferente, porque, né, a minha cabeça tá diferente, os meus processos hoje são diferentes. Então, isso também é bem interessante de ser respeitado para você que tá nos escutando. Primeiro em você, mamãe. Primeiro em você, de aceitar mesmo, né, todos esses processos. E aí tem um terceiro mito, assim, que pra mim, Gabi, ele já se anula por ele mesmo, que é criança grande mamando é feio, né? Assim, isso é só um julgamento social. O que é feio? O que é uma coisa feia? O que é uma coisa bonita? Mesma coisa bonita pra mim não vai ser pra você, né? Exatamente. As minhas, assim, acho que é o ponto que as mães enfrentam muito preconceito, muito olhar de julgamento, mas porque é uma sociedade que talvez não esteja acostumada. Eu diria mais esse lado, assim, porque realmente não tem muita explicação, né? É um julgamento que muitas vezes as pessoas têm, e essa mãe, ela acaba sofrendo, né, essa pressão social, porque muitas vezes ela quer continuar com a amamentação. Por isso que a gente falou lá no início, né, por que ela quer desmamar?
Então, às vezes, vem esses olhares, vem esse medo do julgamento, vem a pressão, às vezes, de médicos, de profissionais que incentivam, e ela se sente coagida ali. Então, tem realmente esse mito. Então, assim, eu acho que nesse caso, assim, é muito ter certo aquilo que ela quer, né? Aquilo que ela faz sentido para ela, na vida dela, na situação específica dela. Tá muito certa dessa verdade, né? Eu falo que a gente tem que ter algumas verdades internas nossas, algo que a gente sinta que realmente faz sentido pra gente, porque quando a gente tiver isso muito claro, não vai ser uma opinião alheia que vai desbancar, que vai fazer com que a gente se sinta medo realmente, né? Então, assim, a gente já falou sobre a recomendação de amamentação de 2 anos ou mais, então assim, sobre a criança não se tornar, ela não vai se tornar dependente por conta da amamentação. Então assim, é preciso que essa mãe se fortaleça realmente, se ela quer continuar com essa amamentação, pense se ela quer ou não, mas que ela consiga realmente ter essa consciência de que ela está fazendo aquilo que faz sentido para ela, independente do olhar do outro, aquilo que é melhor para o filho dela. E pra gente já ir caminhando pro fim do nosso episódio, Gabi, fala pra gente o que não fazer e que hoje é considerado uma prática, assim, no geral, né? Abrupta e traumática, né? Que pode causar, assim, um rompimento mais sofrido, tanto pra mãe quanto pra criança. O que não fazer diante desse processo de desmame? Perfeito. Aqui, só para fazer um parêntese, aqui no meu interior, tá? Eu moro no interior do Piauí. Borra de café, pimenta. Você acredita que as mães botavam pimenta no peito? E ficava... Ai, não consigo. Não consigo mais. Eu acho que... Eu não sei se foi comigo ou se eu acompanhei, né? Mas esse processo, mas são coisas assim que chegam a ser até mirabolantes para a saúde da mãe, né? Então fala pra gente, o que não é legal de fazer dentro desse processo? Boa, perfeito. Eu gosto mais de falar do que não fazer do que fazer, porque o do que fazer é o caminho muito pessoal de cada uma, né? E assim, tem coisas que realmente a gente vê muito, que são essas práticas, por exemplo, vou colocar pimenta, vou passar um negócio amargo no peito, vou colocar, às vezes, alguma coisa para mostrar que tá saindo sangue, para falar que eu tô machucada. Então, assim, tem muitas mães que utilizam desses artifícios e na melhor das intenções, né, eu acredito sempre, porque realmente, às vezes, não sabe como conduzir aquele processo, tá cansada. Então, assim, isso não é legal, porque, primeiro, tira esse fator da honestidade ali com a criança, né? Então eu falo sempre assim, não minta pro seu filho. Se você quer desmamar, converse com ele, não importa, né? Se ele tem 1 ano, 2 anos, a criança não vai entender. Tudo bem, mas se você tiver aquela intenção realmente de conversar, falar, olha, a mamãe tá cansada, né? Tá sendo difícil. Isso vale muito mais do que criar esses artifícios que às vezes, assim, vão fazer com que a criança se assuste e ela pare de mamar. Mas esse vínculo vai ser cortado de uma forma muito abrupta, né? Então, a gente fala assim, não faça isso de uma vez, do tipo, olha, a partir de amanhã não tem mais. Não coloque essas coisas. Então, priorize realmente essa honestidade, né, na relação com a criança. Então, assim, são coisas que a gente recomenda realmente para que a criança, ela sinta que a mãe tá ali disponível, né? Para que ela sinta que ela pode confiar naquilo que a mãe traz. E isso pode causar ali uma forma mais traumática. E você imagina, né? A vida da criança é mamar, e de repente, do dia para a noite, ela não tem mais. Né? E às vezes vai ser muito mais difícil dessa mãe lidar com essa situação do que se o desmame for acontecendo aos poucos, de uma forma mais respeitosa e realmente observando essa relação. Então, essa questão da diminuição drástica também pode causar alguns problemas. Então, pode causar mastite, por exemplo. Então, assim, tem questões até de saúde que podem estar ali envolvidas, porque a mãe, ela produz uma quantidade de leite ali todos os dias, né? Até um parênteses aqui, eu lembro que eu fui fazer uma viagem quando a minha filha tinha 2 anos, a trabalho, e daí chegou de madrugada, eu não aguentava, assim, porque o meu peito estava muito cheio de leite, e ela não estava mamando. Então, assim, são questões que acontecem, né, com as mães, assim, porque o corpo está produzindo ali. Então, assim, outra coisa também que eu digo, para não criar histórias fantasiosas, então, assim, também da mesma forma de passar nada do peito, para não mentir para a criança, então, assim, não começar
a inventar coisas ali, porque ela precisa ter essa base honesta ali, segura. Ou então, por exemplo, uma outra coisa também é a mãe se afastar, então falar assim, então olha, agora, a partir de agora eu não vou mais pegar essa criança quando ela chora à noite, por exemplo. Então eu vou delegar ali pro pai, né, ou para quem quer que seja também. Então isso também a gente não recomenda. Por quê? Porque a mãe tá se ausentando ali. Então a criança, além dela sentir que ela não vai ter amamentação, ela sente que ela tá longe da mãe. Então é importante que a mãe fique junto ali. Então se ela decidir de fato, vou desmamar, não quero mais, então que a mãe esteja ali. E eu falo que o mais difícil às vezes é acolher essa frustração da criança, né? Porque a criança vai se frustrar. Então assim, mas perceber que tá tudo bem ela chorar, que tá tudo bem ela pedir, mas estar presente ali, oferecendo isso de outras formas, né? Oferecendo o colo, oferecendo ali uma outra forma de afeto para que substitua a amamentação. Tem muitos casos até, né? Eu mencionei esse do pai, mas que às vezes a mãe vai viajar, por exemplo, tipo, deixa a criança na casa dos avós, sei lá, 2, 3 dias, para quando voltar ter desmamado. Isso nem sempre dá certo, porque às vezes a mãe volta, muitas vezes a criança quer continuar mamando, mas isso também é uma forma de interrupção desse vínculo aí. Então, tudo que for muito abrupto, né, ele pode causar consequências negativas ali nessas bases ali do apego seguro, na construção do vínculo, né? Então é importante que a mãe seja honesta, né, que ela faça esse processo aos poucos, para que isso seja o mais leve possível para ela e para a criança. Eu tô com vontade até de ser mãe agora. Vou botar tudo em prática. Então, gente, que bacana o poder escutar, né? E vocês, com certeza a gente vai deixar o arroba da Gabi aqui. Vocês vão acompanhar que não é somente uma coisa, e aí muita coisa da educação positiva, às vezes as pessoas falam, mas é porque você não tá passando, porque você não é isso, não é aquilo. Não, mas você tá aqui escutando uma pessoa que passou, que tem experiências. Parte justamente dessa experiência que faz sentido, né? Muito bacana falar disso e entender que o desmame faz parte da evolução, um processo que faz parte tanto da mulher, da evolução da mulher como mãe e também do desenvolvimento da criança. Gabi, muito obrigada pela tua presença, pela tua sabedoria partilhada. A gente espera te encontrar mais vezes aqui pelo Refúgio Autêntico. E fala pra gente como é que a gente pode te encontrar nas redes sociais. Tá bom, primeiro eu queria agradecer mais uma vez, né, de estar aqui com vocês, é sempre um prazer, é muito gostoso. E vocês podem me encontrar no Instagram, tá? No @maternar_com_Gabi_Aguiar. Tá? Então tô por lá, quem quiser me seguir, quem quiser me mandar alguma mensagem também. Eu tenho um e-book também sobre desmame consciente, então também é muito legal para quem tiver interesse também, posso disponibilizar. Obrigada, Yasmin. Muito obrigada. E para você que está nos escutando, se esse episódio fez sentido para você, você pode compartilhar com a mãe. Eu já vou mandar para minha comadre, né? Então, você pode estar compartilhando com a mãe que está passando por essa jornada. E a gente se encontra na próxima quarta-feira, às 12 horas, aqui no Refúgio Autêntico. Um beijo e até lá! Os casos citados neste episódio são inspirados em atendimentos clínicos reais, mas os dados foram modificados para garantir o sigilo e a privacidade das pessoas envolvidas, em conformidade com o Código de Ética da Psicologia.